título de nossa meditação hoje é A Quem Iremos? A quem iremos? Então, no livro de São João, no capítulo 6, no versos 66 a 68, no qual a palavra de Deus está falando o seguinte: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Foi uma conversa entre Cristo e fariseus, judeus, dirigentes religiosos na época. Jesus Cristo tinha costume de te ensinava no templo, na onde que ele estava, que estava a multidão, Jesus Cristo te ensinava a multidão. E naquele dia, Jesus Cristo querendo mostrar para o povo que ele era o verdadeiro Messias, de quem falavam os profetas do Antigo Testamento. Então, como sempre, os judeus começam a opor, começam a murmurar, começam a falar sobre Jesus. E entre eles, falam, não é, certo, ele é que é filho de José e Maria, o carpinteiro. De onde que vem tanta sabedoria, de onde que vem tanta coisa que você está falando? Jesus continua a te ensinar. E uma das coisas que Jesus Cristo fala que marca é que eu sou pão de vida, o pão que desceu do céu. A minha pão que desce do céu. Se alguém crê vida eterna, quem que crê em mim que morre, quem que crê na mim vive eternamente. E ali, judeus ficam furiosos. Judeus ficam furiosos. Então Jesus agora continua mostrando que realmente ele é aquele que, se não crê na ele, não tem vida eterna. Está escrito no mesmo capítulo, no telé, de verso 47 e seguinte. João capítulo 6, verso 47 para baixo, está falando o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus Cristo queria dar uma lição muito, muito importante, queridos. Por quê? Porque desde que Deus tem anunciado Messias, anunciado alguém que também salva seu povo do marasmo do mundo, o povo de Deus tem ansiosamente esperado para um dia o Messias que estava também. Mas, entretanto, é possível que infiltra alguns que, querendo ser Messias, engana muitos e leva para longe de Deus. Então, os judeus tinham a dura tarefa de averiguar tudo que levanta como mestre para ensinar a palavra de Deus. Os judeus tinham razão de fazer isso. Porque eles queriam ser enganado. Mas agora eles tinham a pessoa certa. Agora eles tinham o indicado, o enviado do céu para a salvação da humanidade. Jesus Cristo. E eles teve dificuldade reconhece porque eles queriam averiguar se tudo o que Jesus Cristo já falava está coincide com o que os profetas tinham dito. Então eles começam a pôr em causa a palavra de Jesus,
a messianidade de Jesus. Eles começam a pôr em causa tudo que Jesus Cristo está fazendo, milagre, até milagres que Jesus Cristo está efetuava. Está pondo em causa. E Jesus Cristo ali, nesse verso, faz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem que crê em Jesus tem a vida eterna. Por quê? Porque Jesus é o pão que desce do céu. É pão enviado do céu. Eu ouvi muito. Como Jesus Cristo falou, pão que te dá para a vida do mundo é a carne. E judeus enfurecem mais. Finalmente Jesus Cristo falou o seguinte: a carne é verdadeiramente comida e a sangue é verdadeiramente bebida. Quem que come a carne e bebe a sangue que te morre nunca mais, ou te vive eternamente. Queridos, pessoas falam o seguinte: dura é esta palavra. Quem que pode ouvir tal tipo de coisa? Porque nunca um mestre na Israel tinha proclamado coisa que Jesus Cristo estava a proclamar. Ninguém que surge como mestre na Israel que tinha dito: se alguém crê na mim, vive eternamente. Nunca alguém falou: se nós comem a carne, nós bebem a sangue, nós vive eternamente. Era a palavra dura de ouvir. E alguns de entre multidões começam a afastar e abandonam e nunca mais que volta a andar atrás de Jesus. Antes de não avançar, não gostava de falar para uma coisa. Na multidão, tinha pelo menos 3 tipos de pessoas. Tinha um tipo de pessoas que só seguiam Jesus porque Jesus Cristo trabalha pão com peixe. Um outro tipo de pessoas que só seguiam Jesus é pessoas que só procuravam de cura de suas enfermidades. E tinha um outro terceiro grupo, que era pessoas que verdadeiramente tinham crido, mas Jesus era o Messias. Era o Messias de Deus, era o Filho de Deus, então eles andavam atrás de Jesus. Quem que só andava, que só procurava pão com peixe, quando eles ouvem as palavras duras de Jesus, eles afastam, eles deixam. Quem que só procurava milagre, também quando eles ouvem as palavras duras de Jesus, eles afastam. E fica aqueles que verdadeiramente só andava com Jesus porque eles reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. E Jesus volta para aquele mais próximo dele e fala: e nós também os que acreditam. E Pedro, o porta-voz da multidão, responde para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Amados, e pergunta que cada um de nós não pode pôr hoje. A mim pode perguntar a mim mesmo: se que sigue Jesus, quem é quem te sigue? Se que anda com Jesus, quem é quem te anda? Se que crê na Jesus, na quem é quem te crê? Jesus é o pão que vem do céu. O pão de vida. É o pão vivo. Jesus Cristo tem segredo de vida eterna. Se não crê, alcança a salvação. Se não crê, vive a eternidade. Não tem uma coisa só a fazer: crer em Jesus. Para quem iremos? O verso continua: tu tens as palavras da vida, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Filho de Deus, ou o Santo de Deus. Queridos, nosso mundo é rico em homens poderosos. Nosso mundo é rico em pessoas influentes. É rico em mestres, sabedores. Mas não falamos uma coisa. Desde todos os tempos, houve pessoas influentes na sociedade. Houve pessoas que acumulam multidões ancestrais.
Houve pessoas que atira pessoas de visão ou atenção de muitas pessoas. Mas nunca, queridos, houve um mestre igual a Jesus. Nunca houve um mestre igual a Jesus. Por quê? Porque Jesus, além de ser influente, além de ser um bom líder, Jesus Cristo é aquele que entrega-se vida para que nós não poderia alcançar a salvação. Para que nós não poderia ter perdão de nossos pecados. Para que nós não poderia alcançar a justiça de Deus e um dia ter o privilégio de entrar na reino dos céus. Que existe outro mestre. Por isso Pedro fala, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se nunca vai para Jesus, existe um outro mestre? Certamente que não. Se nunca vai para Jesus, existe outro Messias? Certamente que não. Existe outro meio pelo qual não pode salvar? Certamente que não. O melhor lugar do mundo é estar aos pés de Jesus. Verso que não acaba de ler, trazendo algumas palavras-chave que ainda gostava para não analisar. Jesus Cristo fala, eu sou o pão da vida. Quer dizer, Jesus afirma com toda clareza de que Ele é o pão celestial. Amados, coisa que pão te representa para nós no dia a dia? Alguém pode viver sem pão? Alguém pode viver sem pão, sem alimento? Não. Então, como pão te representa a vida física do homem, Jesus Cristo é o pão celestial, quer dizer, Ele é o pão espiritual. Quem que crê vive com Deus. Quem que crê alcança a salvação. Quem que crê vive eternamente e tem que alimenta do pão que desceu do céu, que é Jesus. Só para abrir um parênteses. Hoje, se você crê, talvez é coisas que todos nós não estamos vivendo. Em qualquer circunstância, horas que você cita que os grandes autores, grandes economistas, grandes políticos, grandes filósofos, é considerado como um homem de mente aberta, um homem que conche da cultura geral e outro. Mas, horas que eu falo de Jesus, todo mundo vira para o Bíblia, quem é aqui? Quem que vai? Aquele retrógrado lá. Aquele alguém que ainda está na fala de Jesus. Mas acho que fala de Platão, de Sócrates, fala de homens que foram reconhecidos para suas grandeza, para suas influência. Foi um homem esperto, foi um homem de mente aberta, foi um alguém inteligente. Acho que fala de Jesus. Está bebendo quem está da fala ainda retrógrado. Mas, queridos, ainda que aparece o mestre como Jesus. Então, lembra, sabe, no 11º ano, foi nosso primeiro ano de filosofia. E no 11º ano, já começava a trabalhar a igreja. Então, quando que nos davam algumas teorias, algumas aulas filosóficas, falando de Nietzsche, falando de Sócrates, de Platão, de outros, um dia um colega chega na minha e fala, vez não acreditava na Deus, mas depois que eu fazia aula de filosofia, nunca sabe se realmente deve continuar a acreditar na Deus. Amados, que loucura! Que loucura! Que loucura, queridos! Nunca sabe mais se ainda continua a acreditar na Deus porque existem algumas aulas de filosofia. Porque eu estudo alguns trechos de alguns filósofos. Já nunca sabe mais se ainda acredita na Deus. E muitos de nós é assim. E às vezes tu fica a pergunta, para modo que nós é cristão? Será que nós é cristão por herança? Porque nasce na casa? E às vezes nós que estamos bem para a igreja ainda fazemos essa pergunta. Coisa que está motivando a bem para a igreja? Não vem para a igreja porque não levanta, não acha que está vindo para a igreja? Nós é cristão para modo não acha nossos pais cristãos? Coisa que está motivando a ser cristão?
O que está motivando a seguir Cristo? Ou o que está motivando a vir para a igreja? Jesus Cristo falou, eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, Ele é o mantenedor da vida. E Ele é o doador da vida eterna. Se alguém quiser viver eternamente, tem uma coisa só a fazer, que é acredita, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida. Cá tem outra coisa. E Pedro bem entende. Porque Pedro falou o seguinte: e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Uma outra palavra. Quem que come desse pão te vive, ou seja, viverá eternamente. Da fé em Cristo, o cristão se torna participante da vida de Deus. Não entende bem? Por meio de fé em Cristo, o cristão se torna participante da vida de Deus. Apóstolo Pedro falou o seguinte, queridos: amados, agora nós somos participantes da natureza divina. Quando que nos torna participante da natureza divina? Quando que não aceita Jesus Cristo como Messias. Quando que não aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando que não aceita Jesus Cristo como Salvador do mundo. Ali nos torna participante da natureza divina. Por isso que Cristo fala: quem que crê em mim viverá eternamente. Uma outra palavra de Pedro: tu tens as palavras da vida. Gosto muito desse texto de Pedro. Mesmo sendo muito impietoso, Pedro sempre te fala coisas que valem a pena. Pedro, sem dúvida, ainda não tinha compreendido plenamente a natureza do reino de Cristo. No entanto, mostra que já havia começado a distinguir as palavras que Jesus dissera, na verdade, eram a chave para a vida eterna. As palavras de Jesus é chave para a vida eterna. Mais uma vez faço a pergunta: para quem iremos nós? Amados, se nunca está com Cristo, com quem que não deve estar? Se nunca está com Cristo, se nunca está aos pés de Jesus, na onde que nós não devemos estar? Às vezes não entendo um pouco, porque horas que não aceita Cristo, não deve viver uma vida de submissão, não deve submeter-nos vida a Cristo, não deve obedecer a voz de Cristo, não deve deixar que Cristo seja condutor da nossa vida. E como nós nunca gosta que alguém conduzindo, não gosta de conduzir nós mesmos, às vezes nunca está aceita Cristo. Porque não está querendo viver nossa vida de nossa maneira. Às vezes não está querendo deixar que o mundo conduzindo, não está querendo deixar que o mundo seja nosso modelo. Mas agora Cristo está falando, não vivamos de Cristo. E nós também nos queremos tirar, nos queremos ir para longe, de maneira nenhuma, queridos. Para onde iremos? Para quem iremos? Se cair para Cristo. Não faz de Cristo nosso melhor. Não deixa que Cristo seja nosso condutor. Não deixa que a nossa vida seja transformada. Não deixa que a nossa vida seja influenciada para o modo como Cristo tem vivido. E para a diretiva que Cristo dá para nós. Não deixa que Cristo seja nosso modelo. Não siga Cristo. Não anda com Cristo. Porque tem outro lugar onde que nós não podemos ir. Infelizmente, queridos, na Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, a palavra de Deus está falando o seguinte. Marcos capítulo 7, versos 6 e verso 7, a palavra de Deus está falando o seguinte. Então começa lá para metade.
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Amados, muitos de nós mestres, muitos de nós líderes religiosos, muitos de nós influentes religiosos pretendem ser filhos de Deus, pretendem ensinar a palavra de Deus, mas infelizmente, queridos, esse que crê submete à vontade de Deus, esse que crê vai a Jesus, esse que crê deixa que Jesus seja seu condutor. É por isso que hoje, queridos, não tem muitas igrejas, muitas congregações, muitas denominações religiosas. Por quê? Porque o povo tem sede. E como o povo tem sede, pessoas usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus, pretendendo fazer milagres, pretendendo ser bons mestres, tem China preceitos humanos, que até deixa pessoas com Cristo, porque tem certezas, amados, que se muito de nós, muito de que está seguir líderes religiosos, se esconde verdade, nunca mais está seguir traços de líderes religiosos, mas está seguir Cristo. Tenho certeza disso. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Meus queridos, eu te ler mais 2 versos para não terminar. São João capítulo 14. São João capítulo 14, no verso 6. A palavra do Senhor está falando o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, nunca tem onde vai. Jesus Cristo é o caminho para ir dos céus. Nunca tem onde vai. Jesus Cristo é a verdade que conduz à vida, que conduz para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. Na São João, capítulo 11, no verso 25, Jesus Cristo falou o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é a ressurreição, para quem é que não vai? Se Jesus é a verdade e a vida, a quem iremos nós? Meus queridos, se nunca aceita Jesus, quem é que não te aceita? Se nunca aceita Jesus, quem é que não te aceita? Se nunca anda com Jesus, com quem é que não te anda? Se nunca vai para Jesus, para quem é que não te vai? São Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, está falando uma coisa muito interessante, muito pertinente. Ele está falando o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que existe outro nome no mundo, para mais que tenham surgido mestres influentes, para mais que tenham surgido homens inteligentes, afluentes, que têm tirado muitas pessoas para eles, que existe outro nome dado pelo qual importa que não seja salvo. Amados, não entrega-nos vida, ainda que não seja cristãos, nos renova nossa aliança com Cristo a cada dia, que Deus precisa de nós para a salvação. E Jesus Cristo falou uma coisa, esse último verso, na São João capítulo 5, no verso 40,
Então falou o seguinte: e esse que crê bem para mim, para que este tenha vida eterna. E não queres vir a mim para teres vida eterna. Depois de tudo aquilo que Jesus Cristo já tinha dito, de tudo aquilo que eles aprendem de Jesus Cristo, ainda estava de coração duro, empedernidos, empedreçados, queridos, que crê vai para Cristo. Quem é que crê? Nessa manhã, fala: Jesus, te entrega em meu coração. Crer renova em aliança com Cristo. Crer renova em aliança com Deus. E cria, onde deseja, faz uma oração muito especial com quem é que crê para Jesus. Hoje, nessa manhã, ou nessa tarde, ainda é manhã. Crer entrega em minha vida, crer entrega em meu coração. Crer ser moldado e crer ser feito um dos moradores do reino dos céus. E faz uma oração. Quem é que crê para Jesus? Toma minha vida. Toma minha vida. Muito obrigado, queridos. Para quem iremos nós? Agora, um apelo muito mais especial. Quem é que crê para Jesus? Senhor, nessa manhã, quer fazer parte de que esse que demora na eternidade. Que quer pôr de joelho junto comigo e de frente para não fazer mais. Quem que quiser, entrega seu coração a Jesus Cristo. Para Jesus, a partir de hoje, ele pertence ao Senhor Jesus. Que faz parte do reino dos céus. E que faz uma oração. Muito obrigado, queridos, que Deus para isso. Muito joelho, não faz uma oração. Eterno Deus e Pai, Criador desse céu e terra e mar, Deus eterno, mantenedor e sustentador da humanidade. Pai, nessa manhã, lutava no nosso coração e nos tem entregue a Jesus. Senhor, não compreende que existe outro nome debaixo do céu no qual importa que nós não seja salvo. Por isso, Senhor, de joelho nos luta pedir, Senhor, que nos toma conta de nós e faz morada no nosso coração. E sobretudo, Senhor, que nos salvando para a eterna, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, para aqueles que estão a ouvir a palavra pela primeira vez, ou para aqueles que ainda querem tomar a decisão, eu te pido, Deus, que Jesus Cristo por impulsione seu coração, de que a decisão seja uma decisão que te perdura. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a vida é melhor do que todas as coisas. Pai, que me entrega a minha vida para ser transformado e moldado, que Jesus seja nosso condutor. Ó Senhor, também está a hora para aqueles que têm tomado a decisão, mas que por peças da vida, Senhor, tem impedido eles de evoluir e de desenvolver uma amizade íntima com Deus. Mas que nessa manhã, Senhor, deseja renova essas alianças com Deus. Oh Pai, que me toma seus corações na mão. Pai, também, cada fica de fora. Deus, eu creio que me faz morar em mim. Eu creio que me conduz minha vida. Que seja a luz, Senhor, que está conduz outros à salvação. Me abençoe. Me abençoe as igrejas. Me abençoe a igreja, Senhor, que está de porta aberta no mundo inteiro. Oh Pai, e assim junto, nos prepara um povo tudo especial para o encontro com o Senhor Jesus Cristo no qual nos serve. Em nome do qual muita hora hoje segue. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus por abençoar-nos, que Deus esteja com nós, que Ele